Oi, gente, a gente tá em mais um papo de sofá com as minhas manas, mana Paula Paula Dodson. e mana Paty. Eu, Patrícia Freitas, aqui da Luminari. Quero dizer que meu sofá está aqui, mas eu resolvi mesmo ficar na minha poltrona, que é bem confortável. O importante é o papo, né? O importante é o sofá e o papo. Tem sofá e tem papo, tá tudo certo. É isso aí, importante a gente trazer com conforto, assim, com naturalidade, tudo isso que a gente vem trazer, né, gente? Né, Sim, menina? sim. E para quem não conhece, né? Eu sou a Patrícia Freitas da Luminari, Terapia e Educação. A Paula é a Paula Dodson. Da Overflow, mais conhecida como Transborde-se. E eu sou a Carol Miyazaki do Una Somos Um. A gente ilumina, né? A gente ilumina, a gente se ilumina, né? A gente joga luz, lucidez para dentro da gente, a gente se ilumina, né? Para poder transbordar e, de fato, viver essa unidade, né? Esse somos um, né? Então, as nossas essências aí se integrando, né? Para que a gente possa realizar esse projeto aqui, esse projeto tão bacana que é esse nosso papo descontraído sobre vida, né? Sobre espiritualidade, sobre a nossa vida na Terra, porque a gente, humanidade, né? A gente separou, né? A espiritualidade da vida, como se isso fosse possível, né? Mas não é, né? A espiritualidade está em tudo o tempo todo, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência temporária na Terra. Então, a nossa habilidade, né, de manifestar o nosso espírito, que é isso para mim é a espiritualidade, né? A nossa habilidade de manifestar o nosso espírito, ela está vibrando o tempo todo, né? Quando não vibra mais, a gente vai embora para casa, a gente volta para casa. E no meu entendimento, esse já é o movimento da nova era, né? Eu acho que é começar nesse movimento de conhecer esse espírito, de entender um pouco mais sobre esse espírito, né? Sair um pouco do comprovado cientificamente para viver o que esse espírito tem para dizer, né? Eu acho que é isso, meninas, é isso que vocês entendem como nova era também. Com certeza, eu acho que quanto mais a gente olha para esse espírito que somos, desmistificando, a gente volta para a verdade, para o que a gente é, de fato. E aí a gente vai trazendo naturalidade, leveza para o que sempre foi, né? Para mim, esse é o movimento da nova era, da gente se olhar, da gente desmistificar, desconstruir, para realmente ver o natural que é tudo isso. Legal, né? A gente, humanidade, né, saindo aí da era de peixes, né, e entrando na era de aquários, que traz essa iluminação mesmo, né? E é isso que eu entendo, né, sobre a nova era. Essa iluminação não é para a gente se tornar o alecrim dourado, né, para um ser melhor do que o outro. Não, a iluminação no sentido de lucidez, no sentido de consciência, no sentido de elevação de valores, né, elevação de princípios, levando em consideração única e exclusivamente a vida humana. Porque quando a gente leva em consideração única e exclusivamente a vida humana, não tem melhor nem pior, né? Não tem inferior nem superior, tem vida, né? E, e é assim que a gente, eu entendo, né, que é dessa forma que a gente eleva mesmo, né, os nossos valores, eleva o nosso, a nossa qualidade de humano, né? Nós estamos aqui na Terra, aperfeiçoando o nosso ser, né? Aprendendo a ser ser humano, né? Então eu entendo que essa é a nova era, é o ser humano pronto, o ser humano pronto. A gente está em desenvolvimento, né? Para que a gente fique pronto. E quando a gente ficar pronto, a gente vai saber amar incondicionalmente.
Então, entende? Essa para mim, essa é a iluminação. E aí eu queria até dizer, né, por que que a gente, para quem está assistindo a gente, por que que a gente resolveu trazer esse tema, né, falar sobre nova era. E aí a gente entendeu que tem tudo a ver com o que nós falamos na edição do mês anterior, né, porque a gente falou do feminino, da energia feminina, né, no homem e na mulher, né? E aí lá a gente contextualizou, né? A gente precisou ir um pouco mais para trás, falando da energia masculina, né? Que a gente viveu muito o movimento de ir muito para fora, né? Porque a gente precisava, tinha que ser assim. Então, quem não assistiu a edição do mês passado, vai lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, tanto no meu, né, Patrícia Freitas aqui da Luminari, quanto no canal das meninas, Manas em Ação. Manas em Ação, tá lá, então vai nos dois, tá, gente? Vai lá, se inscreve nos nossos canais, porque o Papo do Sofá é um projeto que a gente tem em comum, mas no meu YouTube, no YouTube das meninas, tem outros conteúdos também, obviamente alinhados, né, a tudo isso, a espiritualidade, vida, enfim, e tem outros conteúdos que podem fazer sentido para vocês também. Então, quem quiser ir lá e seguir a gente, curtir o nosso canal, já tá aí a dica, né? Então, a gente fez essa contextualização, a gente foi lá para trás, a gente falou do masculino, muito do masculino que nos levou muito para fora, daí a gente veio falando do feminino, que é uma energia mais. Não vou dizer que é uma energia mais nova, a gente tem energia masculina e feminina desde sempre, mas a gente não está aprendendo a lidar com esse feminino, né? Então a gente falou bastante sobre a energia, a manifestação da energia feminina em homens e mulheres, e aí e, esse equilíbrio entre feminino e masculino, né, é justamente para gerar essa harmonia no ser, né, para que a gente consiga se aprontar como espírito, né, para que a gente consiga desenvolver não, para que a gente consiga aprender a amar, né, de maneira incondicional. Então, primeiro a gente precisa ter uma harmonia dentro da gente, esse masculino e esse feminino harmonizado dentro da gente. Claro, tem outras variáveis, mas só fazendo a conexão com o episódio anterior, né? Então a gente precisa dessa harmonia, né, para que a gente possa estar num estado mais favorável para o amor. E para mim esse é o movimento já da nova era, né? Esse amor, a gente olhar para esse amor sem os frufrus, sem o que a gente tomou como amor. O que que é amor de verdade? Para mim, a nova era vem muito com esse amor real por quem somos, né? Através da aceitação de quem a gente é, através de se conhecer de verdade e além disso, de se conhecer, manifestar quem a gente é. Então, eu percebo assim que esse amor da gente olhar para a gente e nos acolher, ser mais carinhosos, compreensivos e nos aceitar, isso para mim é a base assim, desse movimento da nova era. Porque quando a gente faz esse movimento, para mim, eu não sei qual é o olhar de vocês, para mim o efeito é a gente ser muito mais. Eu digo respeitoso quando a gente se aceita, quando a gente se olha, quando a gente se ama, a gente se torna muito mais respeitoso com as pessoas e a gente consegue ter a compreensão, o entendimento de que a gente está tudo conectado, a gente está tudo num movimento coletivo, ninguém está separado de ninguém. E aí, para mim, faz muito sentido essa nova era estar conectado muito com o amor e com a união da humanidade. É verdade. Para mim, é muito isso que vocês duas estão falando, né? De amor mesmo. É uma era que a gente está conhecendo aí o ser humano, né? Se reconhecendo como humano e conhecendo tudo que tem, né? De recursos aqui dentro, porque a gente foi muito para fora, né? Que acho que foi o que a gente trouxe no podcast anterior. E aí agora a gente está conhecendo tudo que tem nesse espírito, né? Que acho que esse oculto, né? Que tem nessa parte invisível. E a gente está reconhecendo tudo que tem dentro dele, né? Porque não tem como a gente amar sem a gente entender, compreender como que a gente funciona, né? Porque a gente desenvolveu muitas crenças, a gente desenvolveu muita informação para fora, que agora é só indo para dentro para conhecer a parte de dentro, para a gente realmente provocar esse amor intrínseco mesmo que a gente tem,
só que a gente tá aqui para, acho que, desenvolver conscientemente esse amor, né? E aí nada melhor do que a gente conhecer nos nossos recursos, né? Nossos valores, quem a gente é, conhecer o nosso caminho. Eu estou muito ligada nos odus também, que nem Manaparte. Conhecer o nosso caminho vai facilitando esse reconhecimento do nosso espírito e vai provocando esse respeito por quem somos, né? E quanto mais a gente se respeita, mais a gente consegue respeitar fora, né? As pessoas, o coleguinha. Porque hoje a gente não se respeita, a gente vem de um pedacinho aí de uma era que a gente não aprendeu a se respeitar, né? E aí a gente não consegue desenvolver isso naturalmente pelo outro. Então a gente, eu percebo que essa nova era, ela vem muito com essa consciência, né? De autoconhecimento, de realmente acessar as nossas forças, as nossas potências, para poder manifestar isso de maneira natural, né? E é muito bonito isso de ver, né? De acessar essa informação realmente. Claro, né? Que não, acho que estamos um pouquinho longe ainda desse amor incondicional, Incondicional. mas que bom que a gente já entendeu, né? Pelo menos que existe e que a gente está trabalhando para chegar lá, né? Eu percebo que o que nos desafia, né, a olhar para esse amor incondicional, de maneira incondicional, tem muitas variáveis, né, que atravessam esse amor, né? E aí a gente pode olhar para as crenças mesmo, né? Eu acho, na verdade, eu acho que é da natureza mesmo do nosso processo, né? Porque a gente tem lá um conjunto de, né, no nosso corpo mental, né? A gente tem lá esse conjunto de crenças, né? A gente tem lá os instintos, então a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, né? E como a gente vive numa dimensão dual, então a gente vai lidar com a dor e com o amor, né? Então, eu acho que é da própria natureza mesmo, né? Do nosso processo, que a gente tenha desafios nesse sentido, né? Porque a gente já entendeu o que a gente precisa fazer, né? A gente já entendeu o que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Quer dizer, eu não sei se a gente já entendeu, né? Eu acho que, enfim, né? Acho que é um Muita processo, né? gente tá entendendo. Muita gente, sim, né? Acho que é um processo que vai atingindo cada vez mais pessoas, né? Então, assim, a gente já entendeu que é esse amor incondicional, né? Que a gente precisa, que a gente busca, né? Mas a gente ainda não consegue vibrar nesse amor porque tem alguns desafios, né? Tem algumas variáveis que atravessam esse amor. Então, que variáveis são essas, né? Essas variáveis são da própria natureza de se aprender esse amor, né? Porque para aprender a andar, a gente vai cair, né? A gente vai tropeçar, a gente vai nesta dimensão, pelo menos, né? Onde nós vivemos aqui na Terra, né? A gente vai tropeçar, às vezes a gente vai dar uma, né? Então, esses desafios, né? Que são essas dores da humanidade, né? A dor do abandono, a dor do da rejeição, a culpa, né? Essas dores da humanidade, o desafio de lidar com os nossos instintos humanos, que até outro dia a gente olhava para eles como pecados, né? Ainda olhamos, né? Nós estamos falando aqui de nós três, que somos humanoterapeutas, que estudamos isso com profundidade, que estamos ganhando consciência, né? Que estamos lá pertinho do Espaço Humanidade, né? Na parceria, muito colado ali, e, portanto a gente continua estudando, continua se desenvolvendo e continua aprendendo, né? Acessando informações cada vez mais profundas. Então, é, é isso, né? Eu acho que cabe mesmo a nós, né? Nós, pessoas que estamos nesse movimento, né? Vir e compartilhar mesmo o que a gente está aprendendo e tá descobrindo, né? E está vivendo, está experienciando, né? Mas eu percebo, eu tô falando isso, né? Porque eu falei, né? Até outro dia a gente achava que os instintos eram pecados, né? Mas muita gente ainda acha, né? Ainda acredita nisso, né? Então é toda uma desconstrução que é processual, né? Portanto, quanto mais pessoas, né, estiverem compartilhando esses
esses saberes, né? Essas experiências e tudo isso que a gente vem compartilhando. Quanto mais pessoas estiverem fazendo esse movimento, né? Mais a gente favorece aí esse ganho de consciência que leva, né? Para essa experiência da unidade, né? Você falou certeza. das dores, e eu vejo de uma forma muito simplificada, assim, que a gente foi construindo com essas dores, né, com tudo que a gente veio acreditando, a gente foi construindo como se fosse uma... O amor existe, né? O amor do ser humano, esse amor incondicional existe, e ele está aqui, né? Só que a gente não consegue vibrar porque a gente construiu uma camada densa entre a gente e esse amor, e aí eu vejo muito isso, eu me tiro por base que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente consegue ali quebrar um paradigma aqui, quebrar uma ilusão aqui, quebrar essa perfeição do ego aqui, a gente consegue dar uma furadinha nessa camada densa que a gente construiu e acessar, tipo, sei lá, um sopro desse amor aí, incondicional, e acho que é um respiro disso, né? E aí a gente vai se construindo em cima disso e trabalhando, ajudando outras pessoas a também dar esse furinho nessa camada densa que a gente foi construindo, né? Que pode ser pouco, mas para mim já faz toda a diferença, né? Sim, com Só precisa de certeza. uma fissurinha, né? Para entrar a luz quando tem um muro, né? Num lugar que está escuro, né? Só precisa de uma fissurinha para a luz entrar e E uma fissura pode causar depois um movimento que, quando for fazer mais um movimento, aquilo pode se derrubar e abrir um buraco, né? Quem nunca viu aí um muro que causa uma rachadura, aí dá mais uma marretada, cai um pedação. Então, eu acho que todo movimento conta, todo movimento, e toda luz que a gente coloca, toda lucidez que a gente traz para os nossos processos são importantes, têm uma função, têm um valor, né? E enquanto vocês estavam falando das camadas, eu ficava imaginando uma joia com muita luz e várias camadas de lama. E é isso que a gente vai fazendo quando a gente está muito para o externo, quando a gente não para e olha para a gente, né? Então, conforme a gente vai se conhecendo, vai olhando para esse movimento que é natural da nova era, da gente se conhecer, porque a gente vê hoje em dia o tanto de informação que falam sobre autoconhecimento, né? E cada vez mais as pessoas estão falando de uma forma muito mais profunda, que é a intenção e o propósito de nós três, independentemente falando e em conjunto, né? Essa forma profunda do nosso espírito, desse movimento da nova era, da união, do se conhecer, do se amar. E aí, conforme a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento, para mim, a gente vai limpando essas camadas e a gente vai chegando cada vez mais perto dessa joia rara, única, e não digo especial, mas sim essencial, que é cada um de nós. Então, para mim, a nova era é muito esse movimento da gente se olhar, se aceitar, se amar, e naturalmente isso reverbera para as outras pessoas, porque a gente só dá o que a gente tem, né? a gente só dá o que a gente tem. Aí é que tá, a gente tem muita coisa dentro da gente que a gente não conhece, portanto não acessa com consciência. Então a gente usa mal usado às vezes ou nem usa, né? Fica procurando esses recursos para fora e na verdade a gente tá, né? A gente sempre vê, né? No mundo da autoajuda e do autoconhecimento tem sempre a informação. Tudo que você precisa está dentro de você. Mas isso não faz o menor sentido quando a gente está para fora. Para mim não fazia o menor sentido isso, né? Em algum momento lá atrás. Tá dentro de mim aonde, gente? Né? Então, assim, tudo que a gente precisa estar dentro da gente de fatos, mas a gente precisa ir quebrando aí essas camadas densas que a gente vai construindo para poder acessar esse tudo, né? Hum. E eu percebo que isso não sei o que vocês pensam, mas isso é um dos desafios das pessoas
ainda, de acreditar, da humanidade em si, de que acreditar que tá fora a resposta, de que tá em algum lugar. Eu percebo ainda que há um número grande de pessoas. Até um tempo atrás eu estava assim, com esses desafios, achando que tudo estava fora, estava em outro lugar, que estava na boca de alguém. Mas aí, conforme eu fui voltando para dentro de mim, eu fui tendo esse sentimento, e não somente esse entendimento, mas esse sentimento que nem a Mana Paula falou, de que está dentro de mim. Mesmo que eu não esteja percebendo ou achando, a resposta ela está aqui, né? Então, para mim, um dos desafios da humanidade é essa percepção ainda de que está dentro da gente, não está em nenhum outro lugar. Por isso que terapia é terapia, né? A gente faz terapia para encontrar essas respostas dentro de nós, essa verdade dentro da gente. Sim. E isso, esse movimento que a gente ficou fazendo de buscar resposta fora, isso tem tudo a ver com o que a gente falou na edição anterior sobre a energia masculina, né? Que a gente ia para fora, ia para fora, ia para fora. Eu sempre me considerei uma buscadora, né? Eu sou água com água, eu sou escorpião com peixes, então eu sempre fui muito para a profundidade, buscar resposta, buscar resposta, buscar resposta, né? Mas sempre buscando uma resposta fora e como eu vivi um padrão de dor, obviamente, né? Como todo ser humano, né, eu buscava a validação também, né, do outro. Então, é a fórmula do sofrimento, né? Você ficar olhando só para fora e esperando a validação do outro. Essa é a fórmula do sofrimento. Então, esse foi o meu desafio, né, para poder fazer o movimento de vir para dentro, né? Eu tive que ir muito para fora, viver uma ilusão, né, de que o meu valor estava nas minhas roupas, de que o meu valor estava naquilo que eu exibia, na minha imagem, né? Porque não conseguia me conectar com o meu valor, não conseguia me conectar com o amor, porque é, eu já cheguei na vida, né, me sentindo culpada, me sentindo inadequada. Hoje eu compreendo que tem a ver com o meu Odu, hoje eu compreendo que tem, né, que tem várias questões aqui que me explicam, né, por que que eu me sentia tão inadequada desde muito nova, né? Então, se eu me sentia inadequada, eu precisava da aprovação do outro. Precisava que o outro me amasse, porque eu não me amava. Precisava, né, que o outro me valorizasse, porque eu não me valorizava, né? Então, essa questão desse bloco, né, que a Paula falou agora, desse muro que a gente criou, né, das dores, né, das crenças, tudo isso, eu vejo na minha vida, né? Eu vejo e foi viver um padrão nessa dor de não aceitar a minha vida como ela era, né? Eu não conseguia reconhecer a minha prosperidade, o meu valor, porque eu não era rica, bonita, loira e magra. Entende? Meu pai não me deu um carro quando eu fiz 18 anos e nem um apartamento quando eu casei. Então eu não era próspera. Percebe? Então é uma série de equívocos que a gente vai fazendo e aí a gente vai se condenando porque a gente não é aquilo que eu não reconhecia. A gente não, vou falar de mim. Que eu não reconhecia na minha vida aquilo que todo mundo diz que é bom, que é prosperidade. E aí até eu descobri que prosperidade é você ter o que você precisa no momento em que você precisa, até eu descobrir isso, eu gerei muito sofrimento na minha vida, muita dor. Mas por que que eu gerei? Porque eu sou burra? Não, porque faz parte do processo, né? Então assim, a gente vai viver essa polaridade negativa? Vai. O que não precisa, e é aí que entra o ganho de consciência, é aí que entra o autoconhecimento, é aí que a gente faz a fissura. O que não precisa é o sofrimento. A gente não precisa se afundar na dor. Enfim, eu vivi uma vida que eu me afundei na dor. Então, hoje, faz parte do meu propósito de vida, assim como do de vocês, né? Posso falar por nós três, faz parte do nosso propósito de vida, né? Levar a nossa fala, compartilhar as nossas experiências, as nossas percepções, justamente para ajudar as pessoas a despertarem, né? Porque pode ser que tenha alguém também vivendo esse transe do sofrimento,
né, ali afundado na lama do sofrimento, né? E aí, quando escuta uma live, quando vê um podcast, quando. É o contrário, né? Quando vê uma live, escuta um podcast. Enfim, faz um curso, faz um workshop, faz qualquer coisa, né? Percebe ali o quanto que precisa de um tratamento, o quanto que precisa de um processo terapêutico, porque, é claro, na live, no curso, no podcast, a gente pode compreender, a gente pode, né, entender, e esse entendimento já ajuda muito, mas não desfaz as massas, não desfaz as Sim. massas, né? Eu fiquei 20 anos entendendo um monte de coisa sobre mim, e eu não conseguia mudar a minha vida. Minha vida estava a mesma porcaria de sempre. Por quê? Porque eu não desfiz as massas. Eu nem sabia que tinha isso aqui, nem sabia que tinha um manoterapeuta, que tinha. Mas percebe? Tinha que viver aquilo. Vivemos, né? Agora estamos aqui manifestando o nosso propósito de vida, que é ajudar outras pessoas a saírem também desse padrão de dor, né? E esse padrão de dor, acho que todo mundo vive, né? Em alguma instância, em algum momento, não tem como ser diferente. Todo mundo vive, mas quanto mais, mas é isso que você falou, não precisa permanecer nele, que é o sofrimento, né? A dor todo mundo sente, né? Todo mundo vai sentir em algum momento, e a gente, não é porque a gente ganhou consciência que a gente consegue olhar para os nossos pedacinhos que não tem mais dor, né, meninas? Hoje a gente tem a dor, existe algumas dores, mas a gente vai trabalhando nelas, né? Vai trabalhando nelas conscientemente para que não se torne um sofrimento, para que a gente não precise ir lá no fundo do poço, porque de fundo do poço a gente conhece, né? A gente entende. E, e aí é o menor sinal de perigo, aí a gente consegue trabalhar com essa dor, né? Encarar essa dor, porque acho que meu grande calcanhar de Aquiles foi passar uma vida tentando não sentir a dor, né? Tentando mascarar a dor, tentando tomar uma cerveja para poder ficar feliz e esquecer que tinha problema, né? Achando que aquilo ali estava resolvendo, porque também era o jeito que eu sabia resolver, né? Porque era o jeito que eu sabia lidar, na verdade, porque a gente não resolvia, né? Mas era o jeito que eu sabia lidar. Assim como você comprou, né, um shopping durante uma vida, era o jeito que você sabia lidar. Então, e não tem nada de errado em tomar a cerveja, só não dá para justificar a tomada de cerveja para resolver um problema, porque a gente só está mascarando e criando mais dor, e aí gerando sofrimento. Então, à medida que a gente vai, não é fácil, mas à medida que a gente vai tomando medidas para acessar a gente, entender o que tem da gente, conhecer um pouquinho mais da gente, a gente vai é, deixando de somar nesse sofrimento, que inclusive esse sofrimento, né, desse coletivo, né, que acha que é assim mesmo, que a vida é isso mesmo, que a gente veio para sofrer mesmo, né? Porque eu tinha uma cabeça mais ou menos assim também, de que, cara, é isso aí que tem para viver e vamos viver isso aí e gerar o prazer como dá e bola para frente. E não precisa ser assim. Até a minha fala agora, comigo me escutando, dá um alívio no corpo quando eu falo, né? Que não precisa ser assim, né? Encarar o que tem para encarar, claro, né? De mãos dadas com um profissional, que foi o meu caso, que acho que foi o de vocês também, porque sozinha não tinha a menor condição de chegar nas autocuras que eu cheguei. Claro que foi de mão dada com o profissional, foi atuando, né, com as ferramentas corretas, e sim, uma terapia, um círculo da vida, um mapa de Odoo, uma sessão de psicanálise com espiritualidade, tudo isso vai abrindo um pouco mais todos os dias, né? Todos os dias a gente acessa um pedacinho desse novo, dessa nova era. Todo dia a gente, né, é um trabalho diário, né, de acesso a esse novo, porque senão a gente é fácil a gente voltar para um padrão velho, né, enquanto não acessou 100% novo ainda. Então eu diria que o nosso trabalho é um trabalho diário e de realmente olhar para tudo que tem que olhar e reconhecer tudo que a gente tem que reconhecer e quebrando essas camadas e, e focando mesmo no bom, no justo e no belo, no amor, né? Com certeza. Eu acredito que, às vezes, as pessoas
Às vezes a gente complica, né? Como ser humano, a gente complica muitas coisas. E aí, quando, por exemplo, a pessoa está passando por um desafio que ela não está conseguindo entender, não está conseguindo, às vezes, mudar, eu acho que é importante ela perceber, ela se perguntar, tá, eu tô vivendo isso, eu não tô entendendo, ou tô entendendo, mas não tá mudando, não tá acontecendo. Tá, ali tem às vezes um desafio, uma questão real. O que que ela precisa fazer? Procurar ajuda, né? A gente tem que reconhecer as nossas limitações e às vezes não é nem um desafio você procurar ajuda. Às vezes a pessoa pode achar que mas não, às vezes é só um movimento simples de você pegar e fazer contratar um serviço de alguém, de um profissional, para você olhar para essas questões internas suas, para você poder, como que fala? Mudar, poder às vezes ressignificar, poder ver se realmente aquilo é um problema, porque às vezes nem é um problema, a gente que criou ser um problema. Então, eu acho que muitas vezes a gente acaba criando certas coisas, criando, eu digo, piolhos na cabeça, e não percebe que às vezes é um movimento. Somente da gente olhar para aquilo e falar, peraí, não é tudo isso, mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, se a gente tem algum tipo de limitação, algum tipo de coisa, porque a gente não, às vezes não consegue perceber que a gente está com um piolho na cabeça, muitas vezes a gente não percebe isso, é procurar ajuda. É usar eu acho que como que fala? O nosso mental a nosso favor de refletir o que que eu posso fazer com isso? Tá, eu não sei fazer isso, eu posso contratar alguém, eu posso pedir ajuda para alguém, eu não sei então de nenhum terapeuta, eu posso pedir o telefone para alguém que possa me ajudar. Eu acho que a gente pode começar a refletir o que que a gente pode usar a nosso favor quando a gente tem algum desafio, alguma limitação para passar por aquilo com mais facilidade e não causar mais sofrimento na gente. Eu vejo muito dessa forma. São os recursos, né, isso que vocês estão falando, né? Recursos externos Uhum, e, lógico, temos os nossos recursos internos também, mas acho que esses são justamente o que a gente, eu entendo recurso interno como amor, valor, né? O sentimento de respeito, de autoacolhimento, a capacidade de autoacolhimento, a responsabilidade, né? Como a habilidade de criar respostas mesmo, né? Para os desafios que a gente vai vivendo. E para a gente acessar esses recursos internos, muitas vezes a gente não consegue sozinho porque estamos em dor ou a gente está criando, né, uma dor. Muitas vezes é uma dor real e muitas vezes a gente está criando de fato, né, porque antes de aprender a usar o nosso potencial criativo de maneira bem usada, a gente vai usar ele de maneira mal usada, né? Então, eu acho que tem um lugar assim que é difícil até de falar, né? Porque viver esses desconfortos, viver essa, né? A vida não vai ser do jeito que a gente quer. A vida vai ser do jeito que ela precisa ser, do jeito que a gente precisa que ela seja, né? Para que a gente possa viver determinadas experiências e viver os aprendizados que a gente tiver que viver, né? Eu acho que o que dificulta a gente a amar verdadeiramente, incondicionalmente, né, um dos aspectos que dificulta ou que impede ou que seja um desafio, né, para a gente se desenvolver esse amor incondicional, eu percebo que é a não aceitação. Para mim, o que dificulta, né, a gente amar incondicionalmente é a não aceitação da vida como ela é, da gente como a gente é e, consequentemente, do outro como o outro é. A gente não aceita. E por que que a gente não aceita? Porque a gente colocou as coisas nas caixinhas do certo e do errado. Porque o nosso ego é saudável, ele tem a ver com a nossa individualidade, e aquilo serve para mim, aquilo não serve para mim. Mas o fato de uma coisa não servir para mim não significa que não sirva para o outro. E é aí que a gente estraga, enrosca. pisa no tomate, entende? Eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar assim, bonitinho. É aí que a gente se lasca, né? Porque a gente, onde que nasce o egoísmo? No fato de eu achar que eu sou melhor do que todo mundo, ou pior do que todo mundo, né? Porque daí eu acho que a minha verdade
precisa prevalecer para todo mundo. Tem que ser a sua verdade, tem que ser a verdade da Paula, tem que ser a verdade para todo mundo. O que é bom para mim é o que é bom para todo mundo. O que é ruim para mim também é ruim para todo mundo. É aí que nasce a não aceitação, né? E por que eu acho que uma coisa que é boa para mim tem que ser boa para todo mundo? Porque nosso ego ainda não está estruturado, a gente está aprendendo a ser ser humano. Então eu ainda não me banco, quando a gente está nesse padrão, a gente não se banca naquele julgamento de que isso é bom para mim, mas não necessariamente será para todo mundo. Aquilo é ruim para mim, mas não necessariamente é para todo mundo. Você tem todo o direito de amar do jeito que você quiser, se vestir do jeito que você quiser, falar do jeito que você quiser, né? É, é claro que a gente pode fazer um monte de coisa do jeito que a gente quiser, mas a gente só precisa ver se convém. Porque se eu fizer um monte de coisa do jeito que eu quiser, e aí eu me machucando com isso, então não me convém, né? Enfim, mas aí é outro tema para outro papo de sofá, né? É, então, o nosso ego não está estruturado ainda. E como é que a gente estrutura o nosso ego? Se conhecendo. Autoconhecimento, para eu saber o que que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu sou quando eu estou triste, como eu sou quando eu estou feliz, como eu sou quando eu estou alegre, como eu amo, como eu não amo, o que que me faz feliz, o que que não faz. Me conhecendo. Porque daí eu vou saber que aquilo é bom para mim, mas não necessariamente é bom para todo mundo. E aí eu começo a me aceitar do jeito que sou, consequentemente consigo aceitar o outro e dar aceitação para o amor é um pulinho. Faz sentido para vocês? E vamos e convenhamos, se autoconhecer dá um trabalho danado, né? E aí a gente vai entendendo que é impossível a gente unificar e o que é bom para mim é bom para todo mundo, o que é ruim para mim é ruim para todo mundo. A gente vai entendendo que é um processo se conhecer. Então a gente vai deixando acho que é nesse momento que a gente vai deixando essa camada egóica de lado e entrando numa humildade de falando, cara, tem coisas muito mais profundas aqui. Portanto, se tem coisas mais profundas aqui, tem no resto da humanidade também. Então, vamos, né? Aí a gente começa a gastar o tempo se conhecendo. E aí a gente tem menos tempo de condenar o outro, a gente tem menos tempo de invadir o campo do outro, de querer que o outro faça o que a gente quer que ele faça. E aí a gente vai entendendo, vai saindo desse eu quero que e indo para o preciso de. Né? Então, naturalmente, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, o nosso ego vai sendo lapidado, né? E para virar esse diamante que a Carol trouxe, vai sendo lapidado para gente ir limpando camadas para a gente ir se acessando. E se acessar dá um trabalho danado, né? É todo dia Sim, alguma coisa diferente, é todo dia uma informação diferente sobre nós mesmos, né? Então, a gente vai deixando de ter essa pretensão de achar que entende o que, que o mundo precisa, né? Aliás, o que o mundo, o que todo mundo é ou deixa de ser, né? Ou menos ou mais, enfim. A gente vai Eu, perdendo essa caixinha de menos e mais, né? E vai indo para a caixinha do é. que a gente volta, para mim, a gente acaba voltando nessa unidade de ser, é isso que as meninas estão falando, né? Para mim, a, vem muito assim, que a gente tá voltando quando a gente vai fazendo esse movimento de se olhar e se aceitar, que a gente que cada um tem um temperinho, cada um tem um jeitinho, né? Um jeito de ser. A gente acaba voltando para essa união do nosso espírito e, consequentemente, a gente vai olhando para o outro com mais respeito. Caramba, eu sou assim, eu sou dessa forma, eu tenho essa manifestação e a gente vai ampliando o nosso olhar para cada pessoa. Nossa, a pessoa é desse jeito e ela é assim, é o jeito dela. A gente sai de uma aceitação somente mental e vive essa aceitação. Nós três aqui somos muito diferentes. Eu sou fogo, a Mana Paula é ar, a Paty é água. Então, cada uma tem um fluir, um movimento, um jeito. E se a gente. E eu percebo assim que o meu enrosco, né, até aqui, até um momento, e ainda estou trabalhando nisso, que eu sempre fui, eu vou, eu falo, ou eu vou indo, porque é um movimento mesmo do meu próprio temperamento. E aí eu me condenava, ou às vezes eu queimava, falava alguma coisa, dou uns coices que eu falo, dou uns coices
porque eu sou sagitariana, né? Eu dava uns coice e eu ficava, puta, que saco, ai, devia ser assim. E aí o meu movimento foi o quê, né? As meninas contaram um pouco da história delas. O meu movimento foi qual? Sair da minha essência e começar a ser a boazinha, começar a querer que as pessoas me amassem, que me aceitassem, fazer muito pelas pessoas. E aí eu saí dessa unidade, dessa união de quem eu sou. Então, eu percebo que quanto mais a gente vai se conhecendo, se aceitando, através dessa aceitação de que eu sou assim, e a gente não tá falando, gente, da aceitação de, eu sou assim, então eu não vou fazer nada. Não, a gente tá falando da aceitação real do que é da nossa essência, que não vai mudar, né? Que não vai ter como a gente transformar porque faz parte da nossa essência, mas a aceitação também envolve a gente falar, tá, eu tô fazendo isso, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com que eu posso mudar? Certas coisas dá para serem mudadas e certas coisas não. A nossa essência não tem como ser mudada. Então, eu acho que isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas imaginam que a aceitação é você cruzar os braços e falar, tá, o mundo tá caindo e eu não vou fazer nada com isso. Não, não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando aceitação real de quem somos. E para isso a gente precisa olhar para dentro, para saber quem somos de verdade, né? É, E para mim, quando a gente faz esse movimento da aceitação, eu lembro muito de uma. Não lembro onde eu ouvi isso, que cada um tá olhando imagina uma casa e cada um tá olhando, imagina que cada cômodo tem uma janela e cada um tá olhando uma vista e cada um tá vendo e desfrutando de um olhar, de uma perspectiva. E quando a gente começa a aceitar quem a gente é, olhando a nossa verdade, sentindo a nossa verdade, vivendo a nossa verdade, a gente vai podendo olhar a perspectiva do outro, olhar a verdade do outro, aceitar o outro como ele é, como ele se manifesta. E isso para mim é o movimento da gente unificar, da gente expandir, porque quando a gente está só no eu, só no meu, só aqui no meu mundinho, a gente não expande. E conforme a gente vai, para mim é um movimento natural, naturalmente as pessoas, conforme as coisas vão acontecendo, essa nova era vai acontecendo, as pessoas vão olhando para naturalmente, colocando um pouquinho, nem que seja um pouquinho de luz que a gente estava falando, passando um pouquinho dessa luz, olhando, olha, o outro pensa assim, o outro vê dessa forma, o outro se manifesta dessa forma, vai começando a colocar luz, lucidez de que o outro só está olhando a perspectiva dele, vivendo a experiência dele através das lentes dele. E cada verdade, cada um tá vendo uma verdade, né? a vista, o ponto de vista é somente a vista de um ponto, né? Alguém falou isso, eu não vou saber agora quem, mas é uma citação de alguém, que eu não sei, não lembro quem que falou isso. Se alguém que está assistindo esse vídeo souber, coloca nos comentários. É. Você tocou em várias questões aí, né, Carol? E acho que essa diferenciação entre conformismo e aceitação é uma coisa importante da gente se debruçar, né? Porque são muito, são duas, são duas linhas muito sutis, né? A diferença é sutil, mas é brutal, assim, a diferença na vida, o resultado na vida, né? Eu acho que é conformismo, né? É quando a gente se conforma, quando a gente toma a forma, né, daquela situação, a gente se conforma e a gente atribui a responsabilidade daquilo a um terceiro, né? Quando a gente não assume a nossa responsabilidade dentro daquilo. Então, e aí Deus, né, sempre tem as costas largas, né? Porque daí tudo, né, é a vontade dele, né? E aí aquilo muitas vezes está fazendo você sofrer, a pessoa sofrer. É um lugar difícil esse de falar, porque
a vida aqui na Terra, ela não é uma vida que vai andar só no positivo o tempo todo, naquilo que a gente acha que é gostoso e prazeroso, né? Nós vivemos as polaridades aqui, né? Então, uma hora vai ter um desconforto que é o que vai gerar movimento, né? Para a gente poder fazer as mudanças, para a gente poder buscar respostas, para a gente poder, enfim, caminhar e viver as experiências que a gente tem que viver. E a aceitação está justamente em eu aceitar que tem alguma coisa que está me incomodando e olhar para ela e ver se tem alguma coisa que eu posso fazer em relação àquilo que está me incomodando ou não. Às vezes nem tem, porque às vezes eu vou precisar passar por aquela experiência. Mas ainda que eu não tenha nada que eu possa fazer, né? Eu preciso olhar para aquilo e, e assumir que aquilo está acontecendo na minha vida. Porque aparentemente pode não ter nada para fazer, mas pode ter ali um aprendizado, pode ter, né, uma equalização de um processo kármico, pode ter, né, uma musculatura ali se desenvolvendo, né? Então, eu costumo colocar a aceitação como sinônimo de assumir, aceitar como sinônimo de assumir que aquilo está acontecendo. Então, eu assumo que aquilo está acontecendo na minha vida, mesmo que eu não quisesse, mas está acontecendo. Então, o que que eu vou fazer em relação àquilo? Né? Às vezes eu vou ter que lidar com aquilo do jeito que está, às vezes eu vou poder modificar, não sei, não dá, não tem regra, não tem receita, não tem fórmula, né? Eu só preciso estar presente para aquilo, aceitar que aquilo está na minha vida e ver o que que eu sinto em relação àquilo, porque é o nosso sentir que vai nos direcionar. Então, o que que eu sinto em relação àquilo, né? O que que se passa em mim, né? Quando eu assumo que aquela situação está na minha vida e o fazer o movimento de olhar para aquilo, aceitando que aquilo está na vida, porque o que a gente faz, né, quando a gente ainda não despertou, quando a gente ainda não está assumindo a nossa responsabilidade pela nossa felicidade, o que a gente faz é fugir, que foi aquilo que a Paula falou no começo. Então a gente, né, vai beber, vai comprar, vai transar, né, vai usar as drogas. E, de novo, isso não é uma condenação. Não estou condenando o sexo, o consumo e as drogas. Se isso existe, é porque ainda tem função, a gente ainda corre para esse lugar, né? A humanidade, de modo geral, muitos de nós ainda corremos para esse lugar. Por quê? Porque é o único jeito que a gente tem para lidar com aquela situação, porque a nossa ego ainda não está estruturado. Só que chega uma hora que aquilo não serve mais. E é nessa hora que a vida está convidando a gente para esse despertar. É quando aquilo não serve mais. E aí, o quanto que a gente vai insistir naquilo? E é aí que está a diferença entre a aceitação e o conformismo. Porque se eu ficar insistindo naquilo, eu não estou feliz, mas eu insisto em ficar naquele trabalho. Eu não estou feliz com o meu corpo, tô me achando, mas eu não faço nada para mudar. Não faço nada para ter saúde, para cuidar do meu corpo, para me sentir mais bonito. Não estou feliz naquele relacionamento, mas não faço nada. Ah, mas eu não saio do relacionamento porque eu não tenho dinheiro para viver sozinha. Ok, então o que que você vai fazer para ter dinheiro para viver sozinha? Não, a gente fica naquele relacionamento que não está feliz, e aí o outro também não está feliz, ninguém está feliz, e a gente, infelicidade mata, infelicidade mexe com a nossa produção hormonal em desequilíbrio gera doença, né? Tem uma energia de infelicidade que vai acionando a doença no nosso corpo, e aí eu estou me conformando, eu estou tomando a forma daquela infelicidade, daquela dor, que daí já é um sofrimento. Porque enquanto era um desconforto, um incômodo, cara, eu não estou feliz nesse casamento, nesse relacionamento, nesse trabalho, não sei lá o quê. Não estou feliz, meu coração está apertado, não estou feliz, né? Mas em vez de assumir que não está feliz e, e fazer o movimento para poder, né, para poder, que movimento que eu posso fazer?
Se eu não estou feliz aqui, o que que eu posso fazer? Em vez da gente fazer isso, é aí que muitas vezes, quando a gente não tem estrutura, a gente vai beber, e vai comer, e vai comprar, e vai transar, porque a gente não aguenta lidar com aquilo. Mas chega uma hora que a gente já está com uma musculatura mais preparada. E aí, se a gente insiste em ficar ali, aí vai doer muito. É aí que vem o sofrimento. Acho que é isso que a Carol, né, falou entre a aceitação, né, e o comodismo, porque acho que é aí que entra a acomodação, né? Quando eu digo, eu não gosto mais desse trabalho, mas eu tenho que pagar a conta, então eu vou ficar aqui. E aí, ao invés de fazer um movimento para ir, né, para em busca do que faz feliz, do que mesmo porque também eu entendo que muitas vezes a gente nem sabe o que faz a gente feliz. A gente sabe o que faz a gente infeliz, mas a gente não sabe o que faz a gente feliz. Então, aí a gente acomoda, aí sim a acomodação também tem função, porque aí a gente acomoda na infelicidade, aquilo dói tanto, gera tanta doença que a gente solta tudo para poder olhar para dentro. Né? Então, isso meio que aconteceu comigo de. Não que eu tenha ficado doente na época, mas eu acho que a minha doença foi a infelicidade, que eu não nada me fazia feliz mais, e aquela falta de felicidade causou. Eu sou ar, né? Como a Carol mencionou, eu sou do elemento ar, e o elemento ar tem como um sentimento principal, a emoção principal, a felicidade, né? A alegria, eu diria. E aí, quando tirou minha alegria, eu fiquei meio como se eu estivesse sem ar. E aí eu precisei buscar novos ares, né? Literalmente. Então é isso, né? Vai doer, vai se acomodar, porque também nem sabe para onde começar, porque nem sabe, nem entende que está infeliz, só entende que a vida é daquele jeito mesmo. Ok, vai incomodar? Vai. Se você está aqui assistindo esse vídeo, esse podcast, isso já é um grande indício, né? Que você pode se olhar e entender que tem alguma coisa errada aí e que se tá doendo de alguma maneira é porque não tá gerando essa felicidade, não tá produzindo satisfatoriamente. Então, o que que você pode fazer por você? Né? Procurar se conhecer para entender do que gosta. O que é a sua essência? Qual é a essência que tem ali dentro, né? Então, esse autoconhecimento vai gerando isso, né? De sair, de tirar a gente do comodismo, porque hoje a gente não aguenta ficar mais onde não faz sentido, ou onde o coração não vibra pelo menos um pouquinho, onde a gente não está feliz, minimamente feliz, né? Eu acho que vai gerando essa integridade, né? Essa inteireza da gente estar onde a gente cabe. Não cabe, não vai se for, não vai diminuir para encaixar, porque já não dá mais, né? Exatamente. É, para mim é indispensável a gente, no processo, é a gente se olhar. Para mim, acho que é indispensável para essa nova era chegar, é esse olhar para dentro. Não tem outro. Como as meninas falaram, acho que a Mana Paty tinha comentado, não tem fórmula mágica. Eu acho que a única fórmula mágica é olhar para dentro. É você se conhecer. E eu acho que é importante muito dizer que sozinho a gente chega até um lugar, mas com um terapeuta a gente pode ir muito mais fundo. A gente pode conhecer, eu sempre falo isso no meu Instagram, a gente pode mergulhar em cavernas, a gente pode adentrar profundezas do mar interno, do oceano que somos nós. E aí a gente vai conhecendo mais a gente. Então a gente vai aceitando mais, a gente vai ganhando musculatura para nos ver e encontrar os monstros que a gente colocou nessas cavernas, que às vezes nem são monstros, são peixes bonitos, são coisas, seres que têm função, e a gente vai podendo aceitar o processo, olhando às vezes onde a gente está se conformando, onde a gente precisa pôr movimento. E para mim é indispensável dizer que para mim no processo da nova era é fazer terapia. Tipo, tem que fazer um processo profundo de autoconhecimento. Não, eu vejo um combo, né? Assim, eu acho que o autoconhecimento ele nos leva para dentro, né? Para o único lugar onde a gente encontra as respostas, né?
E aí, quando a gente ganha essa consciência e ganha essa lucidez, né, quando a gente ilumina dentro, a gente consegue, inclusive, identificar o que que a gente precisa. Porque, às vezes, só de iluminar, eu já entendi e consigo fazer o movimento. Às vezes, não. Às vezes, iluminou, ganhou a consciência, ganhei. Ganhou a consciência, não, né? Para mim, ganhar a consciência é o download aí, né? É tirar o velho para colocar o novo, né? Então, eu entendi, mas eu não consigo fazer diferente. Bom, então precisa de outro recurso, além, né, do curso, do workshop, do podcast, e tudo isso vai girando ao mesmo tempo, né? São recursos que a gente vai usando o tempo todo, não, né? Não precisa fazer uma coisa, depois, depois a outra, a gente pode ir fazendo tudo junto ao mesmo tempo, né? É, porque, e eu acho que esse é um equívoco que a gente cometeu durante muito tempo, né, e que nos dificulta a chegada, né, desse amor incondicional, né, que é a gente acreditar que entendeu, ok, entendeu, resolveu, né, eu já consigo fazer um movimento diferente. E não, né, eu vivi um padrão como esse, como eu falei antes, e não, né? A gente pode até entender, mas se a gente não desfizer as massas energéticas causadas pela repetição daquele padrão, porque cada vez que a gente repete um padrão, a gente está vibrando naquele padrão de dor, né? Da culpa, da traição, do abandono, da rejeição, né? A gente está vibrando ali. E é essa vibração que gera esse muro que a Paula falou lá atrás. E aí, esse muro não tem como derrubar só com Só, entendimento. Não tem como derrubar olhando só para o comportamento. Então, só reconhecer o muro, né, mana? tem um muro aqui, exatamente, entende? É o que eu falo muito no mapa de Odu, né? Quando eu faço entrega de mapa, né? Eu sei que o caminho é por aqui. Eu tenho o mapa está dizendo que eu tenho que seguir em frente por aqui, que daí eu chego lá. Tá, só que tem uma barreira de terra caída no meio do caminho. Então eu posso saber o quanto for que eu não vou chegar onde tem que chegar. Se eu não fizer um movimento para desfazer esta barreira. E aí que entra o tratamento, né? Às vezes a gente só precisa acender o farol do carro e jogar luz, entender onde é que tem uma curva, onde é que tem um lugar que é perigoso, um barranco que a gente. Então, essa luz eu entendo como o processo da psicanálise, né? Então, psicanálise e espiritualidade, né? E todos né? E tudo mais que a gente vai fazendo, né? Em termos de autoconhecimento. Então, para mim, o autoconhecimento é uma palavra-chave mesmo, né? É essencial, é indispensável para que a gente aprenda, desenvolva esse amor incondicional. Mas eu quero deixar, destacar que, para mim, autoconhecimento é um pacote que envolve, Pacote. né, que envolve inclusive tratamento, que envolve inclusive processo psicanalítico e espiritualista, que envolve sim participar de cursos, workshops, palestras, ouvir podcasts, ver vídeo. É tudo isso. Porque quando a gente está pronto para despertar, quando o nosso ego está estruturado para lidar com aquela dor, uma palavra que a gente ouve, uma cena que a gente vê, é o suficiente, é a fissura. E daí a gente começa a abrir, né, aquele buraco para entrar a luz, e daí a gente vai enxergando que tem um tratamento aqui, que tem um não sei o que ali, que tem um mapa de Odu aqui, que tem, né, a gente vai enxergando, e daí a gente vai, né, usufruindo de todos esses recursos, né, e é processual mesmo. E uma coisa bem importante de dizer é que isso não significa que a vida vai ficar perfeita, esse perfeito ilusório que o homem imagina, né? O caminho do meio não é um caminho reto, é um caminho que a gente oscila menos, né? Entre o positivo e o negativo, mas sempre haverá essa oscilação enquanto a gente viver na Terra, porque é lei da Terra, é lei das polaridades, lei do ritmo, lei da correspondência. São as leis herméticas, para quem não sabe do que a gente está falando. Vai pesquisar, que é uma coisa muito legal, né? É, acho que até nos nossos próprios conteúdos, né, tem alguma coisa sobre isso. Então, é lei. Então, a gente vai oscilar, vai. Só que quanto mais a gente ganha consciência, quanto mais a gente trata as nossas dores, a gente para de se afundar, porque o que nos leva para esse fundo de poço é a não aceitação da vida como é. Quando a gente não aceita, a gente começa a pensar
ter pensamentos que nos desequilibram, né? Os pensamentos geram emoções e as emoções geram desequilíbrio hormonal, desequilíbrio hormonal gera doença. Então, se alguém quer uma fórmula, essa é a gente gosta tanto de fórmula, né, de receita, então. Essa é a receita da dor, né? E a receita do, vamos, entre aspas, né? E do amor, cara, é aceitação e sentir, fazer sentido, né? E fazer E o é isso que movimento. dificulta, né, manas? A gente, quando a gente não aceita, quando a gente não tem clareza de que tem coisas que a gente não vai se isentar, que a gente vai passar. Porque é que nem a Mana tava falando, a Mana Paty, né? Existe leis, a gente tá aqui, mesmo a gente não querendo, a gente pode fazer birra, a gente tá sujeito a essas leis. Tem algo muito maior, né, do que nós regendo tudo isso, né? Eu falo que a gente é só um integrante de uma orquestra sinfônica. Eu sempre falo isso. A gente está tocando o nosso instrumento, esse instrumento, fazendo parte de uma sinfonia, de uma melodia muito maior. E quanto mais a gente afina esse instrumento, mais a orquestra vai ficando harmônica. Eu acho que, para mim, quando fala de Nova Era, eu penso muito nisso. Existe um maestro tocando tudo, a gente está sujeito a essa melodia. Então não adianta a gente querer tocar uma música diferente da música que tem aqui desse instrumento, e conforme a gente vai afinando esse instrumento, a gente vai podendo tocar, fluir, harmonizar essa melodia de uma forma mais gostosa, né? Mais fluídica, que é o que a gente veio ser. E para mim é indispensável a gente dizer que a gente vai passar, às vezes, por um ajuste ali, um ajuste aqui, para poder ir afinando esse instrumento que não está pronto, né? Tá todo mundo afinando ainda esse instrumento eu, né? Olha, vocês trouxeram coisas muito bacanas aí de, né, uma falou do autoconhecimento, a outra completou com os recursos que a gente acessa. Bom, gente, mas vocês viram que a minha luz acabou a bateria, né? Então eu estou aqui só com a minha luz própria. Uma trouxe o autoconhecimento, outra trouxe os recursos para lidar com esse autoconhecimento que não basta conhecer, né? Tem que saber lidar, tem que saber interagir, enfim. E eu penso que a cereja do bolo, né, que esse maestro, é a conexão com esse maestro que você trouxe, que é a conexão com o espiritual, né? Se autoconhecer, né, implica aí da gente acessar, né, esse espírito que tem dentro desse corpo, e para isso nada melhor do que a conexão com o divino, com a fonte, que é a fonte criadora, né, desse espírito. Então, se a gente vai falar de fórmulas, vamos trazer uma para o amor, né? Que é esse autoconhecimento, que é a limpeza do que já não serve mais. E finalmente, quando a gente limpa o que já não serve mais, quando a gente vai furando as camadas aí densas que a gente vai construindo, a gente tem a oportunidade da gente mesmo, sem intermediário, se conectar com essa fonte, né? Que isso é impagável. Se conectar com a fonte realmente de uma maneira pessoal e intransferível, né? Essa conexão. E isso faz toda a diferença na vida, né? Seja ela qual for, né? Seja um Deus que você acredite, seja o universo, seja os santos da igreja, seja os orixás, não importa, né? Essa conexão com a parte divina que sabe o que a gente veio fazer aqui, faz toda a diferença, porque é isso que vai dar sentido, esse sentido que vocês trouxeram em algum momento. É isso que vai dando um sentido real, né? Um sentido real que não passa pela, essa razão, né, rasa do ego, mas passa por algo muito mais profundo que é esse sentir mesmo. A gente sente que está no caminho certo, a gente sente que está fazendo o que gosta, a gente sente um amor profundo, a gente sente uma felicidade genuína. Então, acho que a conexão com a fonte é a cereja do bolo aí. Só que a gente, na minha humilde opinião, a gente consegue essa conexão quando a gente vai limpando as massas que a gente vai criando, que vão entupindo ali o canal da conexão, que vai
deixando uma crosta tão densa que vai mantendo a gente mais na matéria, achando que só a matéria é o que existe, né? Aí quando a gente vai limpando essas informações, vai limpando essas camadas, né? Tirando aí a sujeira densa, a gente vai conseguindo se conectar com a fonte, e aí isso faz toda a diferença no nosso caminho. E acho que acredito que isso faça toda a diferença para a nova era mesmo, né? Para entrar nessa nova era. Com certeza. A gente vai podendo. É como você trouxe mesmo, Ana Paula. A gente é como se tivesse um tubinho e aqui tá a essência. Aqui tem um baita de um pedrão e tá passando só um negócio fininho. Imagina como se uma gordura numa veia, né? Esse daí precisa sair. Isso precisa ser removido para que a fluidez, para que a informação passe. Então, conforme a gente junta o ganho de consciência, seja que nem a Mana Pati falou, que é um combo, realmente mas e é um pilar essencial a gente fazer sim terapia. Eu digo não só porque eu sou terapeuta, mas porque eu passo por terapia, eu acessei e acesso processos, coisas profundas, somente em setting terapêutico, com a ajuda de uma pessoa, um profissional me ajudando a perceber pontos cegos, a gente vai colocando luz e aí podendo tratar como humanoterapeuta essas massas para ir limpando esses processos para a fluidez acontecer, cada vez mais o negócio ficar fluídico, né? E, e, e para mim esse é um movimento da gente chegar cada vez mais perto de quem somos, desconstruir as coisas que a gente constrói, porque às vezes a gente vai colocando energia, vai colocando potência, e aquilo não serve, tipo, digo, serve, né? Porque tinha uma função ali de estar sendo construído, mas não serve para a nossa vida de forma, digo, assertiva, e a gente vai lá e desconstrói conforme a gente vai se olhando, fazendo esses movimentos, investindo nesse olhar para dentro. Para mim, esse é o movimento da nova era. Não, não é mais para fora, é sim para dentro. Até para a gente poder vir para dentro, até para a gente poder ir para fora de maneira alinhada ao que tem dentro, né? Não É, cada movimento para um lado aí. Em tudo que eu venho olhando e pesquisando enfim, assistindo sobre o, sobre o ser humano, né? Não é nem só sobre a nova era especificamente. É, eu acho que o que, de novo, né? O que é indispensável para a nova era, na minha percepção, é um combo, né? Porque tá tudo interligado, né? É tão difícil a gente trazer uma coisa, né? Ou falar, mas eu vejo, quando eu falo em aceitação, né? Não é só a aceitação daquilo que somos, né? Das nossas características, das frequências que a gente acessa, né? Também é a aceitação. Quer dizer, é a aceitação de tudo que nos compõe, né? Porque quando a gente olha para a gente e a gente vê alguma coisa que o mundo diz que por algum motivo a gente colocou na caixinha do errado ou do inadequado ou de que isso não é bom, isso é ruim, né? Quando a gente enxerga na gente alguma coisa nesse sentido, a gente quer destruir, né? A gente nega, a gente quer destruir. E tudo que nós estamos falando aqui sobre esse processo de autoconhecimento, de tratamento e de iluminar os nossos pedacinhos, né? Jogando luz, lucidez, tudo é sobre transformar, né? Porque não tem nada dentro da gente que tenha que ser destruído, tem que ser transformado, né? Se aqui existe uma das leis que regem essa dimensão onde nós estamos, é a lei das polaridades, né? Então, é pegar essa dor e transformar em amor, né? É o que a gente faz dentro do manoterapeuta quando a gente capta a dor, né? A gente traz para a gente e a gente não lava, não joga fora, a gente não lava, a gente não varre, né? A gente trata aquela energia e a gente despolariza, a gente leva ela para outra polaridade, né? Então, o que eu percebo que é indispensável, né, para a gente chegar nesse estado de espírito e de consciência, né, de amor incondicional,
é a gente compreender isso, que nada em nós precisa ser destruído. A tristeza não tem que ser destruída, a tristeza precisa ser olhada e acolhida, porque ela tem função. Ela quer nos dizer alguma coisa, ela quer nos indicar alguma coisa que está impedindo que a gente seja feliz. Aí a gente quer ser feliz, mas não quer olhar para a tristeza. Mas caramba, se é ela que traz o recado, é a tristeza que traz o recado. Ó, você não está olhando para cá, ó. Isso aqui é o que te deixa feliz e você não está olhando. É a tristeza que traz esse recado, né? A gente não aceita aquilo em nós que a gente considera ruim. Então a gente não aceita os instintos, que são o que a gente conheceu como os sete pecados. A gente não aceita, a gente nem admite que tem. Ninguém fala que tem inveja, ninguém fala que tem preguiça. Se falar que tem preguiça no ambiente de trabalho, né? Por exemplo, em qualquer lugar, né? Usei só um exemplo. Mas se falar que tem preguiça, vai ser execrado, vai ser condenado. Então a gente imagina, ninguém quer ser condenado, então ninguém vai falar que tem. Só que a gente tem. E faz parte da nossa travessia, né? Transitar a dor para o amor. Então, a inveja precisa ser bem usada. A gula precisa, né, ser evoluída. Tudo quer ser amado, acolhido e respeitado para ser evoluído, né? Evoluído no sentido de bem usado, né? A arrogância e o orgulho é força de sustentação. A gente não se banca, as pessoas falam, tem que se bancar, tem que dar sua opinião, tem que se bancar. A gente não se banca porque a gente condena o orgulho. Enquanto a gente condenar o orgulho, a gente não vai se bancar, porque o orgulho é justamente a frequência que sustenta esse famoso se bancar. A gente tem dificuldade de lidar com o prazer porque a gente condena a luxúria. E aí a gente cai na avareza. E aí a Eu gente acho não. bem esse tema que a gente pode, inclusive, explorar no próximo podcast, aí, porque é tanta informação que os instintos trazem, que é muito Exatamente. rico. A gente pode. Exatamente. Então, né, essa transformação da dor em amor. Então, é a gente compreender que nada precisa ser, nada que tem em nós tá para ser destruído. Nada. Tudo é para ser transformado, transmutado. É a dor que se transforma em amor. Isso é lei da polaridade, lei do ritmo. Tá aqui, vem para cá. Óbvio, né? De acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa ação. Então isso também é, para mim, além de tudo que vocês estão falando, também é um fator essencial aí para a gente viver esta nova era, que não é em outro lugar, é aqui, né? É a gente conseguir lidar com a gente amorosa, de maneira amorosa, e, consequentemente, conseguir lidar com o outro de maneira amorosa e conseguir lidar com a terra de maneira amorosa, né? Então, nova era é sustentabilidade, né? Porque é a gente coabitar esse planeta de maneira que fique bom para todo mundo. E isso não significa todo mundo fazer o que quiser, isso significa todo mundo fazer o que precisar, É né? isso. É isso. Acho que ficou bem marcado aí, né? O que essa nova era significa para a gente, né? Que é esse se conhecer de maneira integral, né? Eu acho que é de suma importância se conhecer de maneira integral. A gente não é nem só matéria, nem só espírito. A gente é a junção desses dois e a melhor versão disso é o que dá da junção desses dois é esse novo, né? Que a gente ainda não sabe no que vai dar essa junção, mas precisa conhecer, né? Precisa conhecer quem a gente é, precisa conhecer quais são os nossos recursos, precisa conhecer o que esse espírito veio fazer aqui para que a gente consiga direcionar da melhor maneira possível isso, né? Sim, porque quando a gente faz o que veio fazer, é aí que está a nossa realização. Se a gente veio para a Terra com um propósito, e a gente traz na gente, nós trazemos em nós tudo que precisamos para manifestar esse propósito. Quando a gente vai para dentro conhecer e tratar aquilo que está impedindo ou dificultando o cumprimento desse propósito, é aí que está a felicidade. Se felicidade tem uma fórmula, é isso, é fazer o que veio fazer na Terra, né? Sim. É escutar o coração, né?
Exatamente. Olha para Exatamente. E aí eu quero pegar uma fala da Ana Paula lá no comecinho, que ela falou, né, do cientificamente comprovado, né? E eu queria dizer uma coisa que eu até escrevi um texto sobre isso, gravei um vídeo, não sei, muito mais lá atrás, e tá na minha rede social, mas eu não vou lembrar exatamente onde. Exatamente sobre isso, né? Que o cientificamente comprovado de hoje é o que foi humanamente sentido ontem. O cientificamente comprovado de hoje é fruto do que um ser humano sentiu, raciocinou, jogou luz, confiou naquilo que estava sentindo e foi investigar. Então, as pessoas falam, né? A gente vê principalmente as pessoas mais incrédulas, né, falando, não, porque tu tem que ser cientificamente comprovado, porque senão eu não acredito. Meu bem, o cientificamente comprovado só é cientificamente comprovado porque alguém acreditou numa ideia com a qual sintonizou. Saiu da mente de alguém, né? Saiu da mente de alguém que sintonizou com aquela ideia, né? Acreditou nela e foi buscar compreender como ela funcionava, muitas vezes enfrentou a descrença de todo mundo, porque se o Freud não tivesse acreditado no que ele, nas ideias dele, no que ele sentia diante das ideias dele, se ele não tivesse acreditado, não existia um psicanalista no mundo, nem psicanalista espiritualista. E ele teve que enfrentar a reprovação de toda a classe médica. E ele enfrentou, e ele investigou, e ele compreendeu, né? E hoje a psicanálise é um braço da psicologia, né? É um braço, é estudado dentro da faculdade de medicina, é estudado dentro... Enfim, então hoje a psicanálise ela está a serviço da humanidade, e nós, dentro da psicanálise e espiritualidade, estamos exercitando essa psicanálise expandida, que considera a dimensão espiritual do ser, que não sei como eu vivi tanto tempo sem considerar essa dimensão, né? Porque Então, eu acho que com é disso que a gente certeza. está falando, né, nessa nova era, de que a gente precisa entender quem somos e os nossos recursos para a gente cumprir com a nossa função. Freud cumpriu com a função dele, por isso outras pessoas estão cumprindo com a função delas mesmas. Então, é uma engrenagem isso, não é só para, não é o combo da felicidade apenas, mas é o combo do progresso humano, né? Porque se um não cumpre a função, dificulta que outros cumpram. Né? Se sim. eu não vim Carol não vence, Bonaparte não cumpria, cada uma de nós aqui não cumprimos nossas funções, a gente deixa um déficit aí, né, no progresso dessa humanidade, né? E a gente veio aqui para cumprir nossa função, E a então, gente só vai se for junto. exato. Com certeza. E a gente só vai se a gente começar a colocar crédito na gente, né? Que a gente não tá aqui à toa, como Freud, como qualquer outra pessoa. Então a gente tem que colocar crédito na gente. Então, conforme a gente vai se olhando, a gente vai se bancando, a gente vai colocando esse crédito, porque só a gente que pode fazer isso pela gente. Se Freud não tivesse acreditado nele, não tivesse colocado crédito nele, quem seríamos nós? Né? Muito bom, menina. Muito obrigada. Mais um papo delicioso. Muito bom, né? Foi. A gente pode discorrer aí nos próximos episódios sobre esses instintos, que eu acho que fica bem legal. A gente é uma continuação, eu percebo, assim, do que a gente veio do anterior e desse, e a gente pode colocar o próximo se vocês aceitarem. E, e se vocês que estão aqui fez algum sentido para vocês, se deu alguma coisa, uma bugada, se vocês não entenderam, comentem nos comentários aqui do YouTube, seja no canal da Mana Paz, seja no nosso, a gente vai colocar o vídeo, né, do Papo de Sofá, tanto no canal da Paty quanto no meu e da Mana Paula. Compartilhe com outras pessoas. Esse é o movimento da nova era, compartilhar, enviar para alguém. Se veio alguém na sua cabeça, se você sentiu, é porque tem um motivo, então faz esse movimento e eu espero que tenha gerado vida, tenha agregado valor a você que está aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Bom, É o próximo. até a próxima.
E visitem lá as nossas redes sociais, os nossos arroba luminari, underline terapia, underline e underline educação. No YouTube eu tô como Patrícia Freitas mesmo. O nosso YouTube é @Manas em Ação. O meu no Instagram é @transbordandopaula. E Mana Carol. O meu arroba no Instagram é ponto somos um, ou underline somos um. Acho que é ponto somos um. Procura ponto somos um que vai aparecer a minha Vai, carinha. vai É verdade. aparecer. Obrigada, meninas. Prazerzaço compartilhar mais esse sofá com vocês. Beijos. Amo vocês também. Beijo. Beijo.